Olá, mais uma vez. Muito bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Essa aqui agora é a segunda aula da turma 3105, né, dando continuidade ao conteúdo da apostila. Então, eu já agradeço mais uma vez a você que está participando desta aula virtual. E vamos lá. Figuras de som. Queria que você abrisse a apostila na página 16 para acompanhar junto comigo o desenrolar desta aula. Figuras de som, ou seja, figuras é algo, uma imagem, né? Algo que nos faz reconhecer algo, né? Como se fosse uma placa. Reconhecemos placas, reconhecemos logomarcas, reconhecemos distintivos, né, diferentes de times de futebol, de basquete, ou seja, tudo através dessas figuras, dessas imagens. Assim como a gente viu na pauta que existe o pentagrama, as linhas, os espaços, que são a maneira que o ser humano encontrou de grafar, ou seja, de registrar, de escrever os sons, né, os registros musicais. Agora a gente vai ver como isso é feito. Nós temos o alfabeto, né? São as letras, são as figuras que representam a letra A, B, C, D e por aí vai. Juntando essas figuras em uma linha, né, nós escrevemos, né? Então, na música também é semelhante a isso. Nós temos as alturas, que são as notas, né, que a gente já viu, discutiu como é que é. E agora a gente vai ver como são as letras, né, como a gente faz a grafia desta música. Por isso, nós precisamos entender as figuras musicais, as figuras de som. E uma palavra que eu quero que vocês, se possível, tatuem ela no braço, né? Tatuem ela na perna, na testa, não sei aonde você vai fazer, mas eu não quero que você deixe de se esquecer dessa palavra. Nós estamos falando de valores. Valores, valor, né? Algo que tem uma quantidade específica. Essa é a palavra mais importante quando a gente começa a estudar a leitura de partitura, a leitura da música, as figuras de som. Precisamos entender os valores. Na aula passada, eu falei do conteúdo que a gente tinha que acabar decorando na música, né? Sim, a gente decora alguns, aprende outros, né? E outros a gente tem que entender, tem que dar aquela fritação cerebral, né? Para a gente conseguir compreender o conteúdo. E este conteúdo que a gente vai entrar é uma questão matemática. Estamos falando de valores, né? Então é uma questão matemática agora. Matemática mesmo, né? Em termos de divisão, perdão, divisão, multiplicação, né? Nós precisamos de fazer contas, né? Quem faz matemática lida com física, com matemática mesmo, né? Nua e crua, lida com a química, né? Que são os efeitos provocados nas pessoas, né? Nos ouvintes, né? Produzem estímulos diferentes, né? Então nós trabalhamos com toda a ciência, né? Música não é só simplesmente, né, tocar violão lá no Vaca Brava, né? Música é muito mais do que isso, né? Mexe com todas as ciências humanas, né? Então vamos lá. É uma questão matemática, então preciso que vocês tenham isso em mente. Nós vamos fazer contas, né? Mas a partir do momento que a gente entende as figuras, as contas começam a ficar mais fáceis de serem feitas. Então vamos lá. A primeira figura que eu quero apresentar a vocês é essa figura, apenas um círculo, uma bolinha vazia e mais nada. O nome dela, semibreve, né? Depois a gente, numa futura aula presencial, a gente discute os nomes das figuras, né? Mas por agora vamos nos ater ao que está na apostila e ao que é de essencial para o nosso aprendizado. Então, esta é a semibreve. É a figura, é a primeira figura que a gente vai estudar, que a gente vai ver na ordem que ela vai aparecer. É a primeira figura, né? A figura chamada semibreve. Percebam que é apenas um círculo vazio, uma bolinha vazia. Ou seja, é a cabeça da nota, porém vazia, sem nada, né? A próxima figura é essa aqui, é semelhante à anterior, né? Ou seja, uma cabeça, uma bolinha vazia e com uma haste, né? Este pauzinho para cima, né?
Então temos uma figura que é parecida, porém com algo novo agora, né? Com essa haste. O nome dela, mínima. Esta é a figura que representa a mínima, ou seja, uma figura, uma bolinha com uma haste, uma bolinha vazia com uma haste. A próxima figura, ela também tem o mesmo formato, né, da anterior, ou seja, uma cabeça de nota, porém ela está cheia, ou seja, ela está toda pretinha, né, com uma haste apenas. E o nome dela é semínima. O que eu quero que vocês percebam nessas figuras é que sempre a próxima herda uma característica da anterior, né? Temos a primeira, que é apenas uma bola. A segunda é uma bola com uma haste. A segunda é uma bola cheia, né, contrária da anterior, com uma haste. E assim a gente vai. A próxima figura é bastante interessante, também já vi muitas tatuagens, né, o pessoal gosta muito dessa figura. É a colcheia. Como eu disse antes, ela herda a característica da figura anterior. É uma bolinha cheia, com uma haste, porém apresenta um colchete, que é este rabinho, né? Ou bandeirinha, mas o nome utilizado também chama-se banderola. Pensa como um mastro com uma bandeira, é bem parecido mesmo, né? Então, a colcheia ela é uma bolinha cheia, com uma haste e possuindo um colchete ou uma banderola. Então, vocês também vão encontrar este nome, né? A próxima figura, ela herda a característica, né, da anterior, que é a bolinha cheia, a haste, porém ela tem dois colchetes, né, ou duas bandeirolas, né? O nome dela é semicolcheia, né? Ou seja, herdou a característica da anterior e acrescentou mais um colchete. A próxima figura, também, dando sequência, né, herdou as mesmas características da semicolcheia, porém acrescentou mais uma banderola ou um colchete, né? E o nome dela se chama fusa. E a última figura é a figura da semifusa, igualmente à anterior, né? Porém acrescentando mais um colchete, 4 colchetes no final. Essas são as figuras de som, as figuras musicais. É muito importante que vocês memorizem, aprendam, decorem, tatuem, não sei como vocês vão fazer isso, mas que vocês aprendam os nomes e esta ordem com que elas apareceram. Então, essa sequência é uma sequência lógica, né? Eu apresentei uma do lado da outra, mencionando as características de cada um, para que vocês possam aprender a sequência delas. Consequentemente, os nomes de cada uma. Vocês precisam saber os nomes e essa ordem que elas aparecem para justamente fazermos as divisões, as subdivisões futuras. Como eu disse, música é matemática também. Estamos justamente nessa parte matemática da música agora. Então, nós temos os números das figuras. Lembra que eu falei de valores? Lembra que eu falei de matemática? Matemática lida com números, certo? Então, as figuras também possuem números que as classificam. Vamos lá, então, mantendo a atenção nesta mesma imagem ainda, temos os seguintes valores. A semibreve 1, a mínima 2, a semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32, semifusa 64. É um número, essa proporção lógica é até fácil de memorizar, porque é sempre o dobro da anterior. Então, temos 1, o dobro, 4, o dobro, né? 8, o dobro, 16, o dobro, 32 e o dobro, 64. Primeira coisa que vocês precisam aprender, o nome e o desenho, o formato das figuras. Isso vocês precisam saber. Depois, associar o nome da figura a esse valor que a gente acabou de atribuir a ele, né? Ficando desta forma, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Esses valores são importantes porque eles vão servir de referência para nós. E aqui cabe essa seguinte observação extremamente muito importante, que essa tabela, entre aspas, serve apenas como consulta, uma referência. Eu preciso saber desses valores porque eu vou utilizar como referência. Só que esses valores
são fixos apenas para consulta. Na leitura de partitura, esses valores serão alterados, porém, a proporção não será alterada. Ou seja, a forma de contar 1, 2, 4, 8, 16 e por aí vai, ela será a mesma sempre. Por isso, eu preciso saber essa proporcionalidade. Porém, essa ordem, esse valor das figuras, muitas vezes a gente encontra isso em alguns livros, né, que a semibreve sempre vai valer 1. Isso é mentira. Ou não chega a ser uma mentira, mas sim uma ignorância, que é uma falta de informação. Ela vai valer 1 apenas nessa tabela, né? Ela vai valer 1 se eu quiser que ela valha 1. Então, eu darei valores diferentes para as figuras que eu quiser. Porém, cabe a observação muito importante que ela sempre seguirá essa proporcionalidade do 1, 2, 4 e por aí vai. Justamente para a gente poder fazer as subdivisões, que os números na música eles precisam ser exatos para poder corresponder ao que o compasso vai pedir. Isso a gente vai estudar ao longo das aulas, né? Qual que fica então? Qual que é a informação importante que eu quero que vocês memorizem? Essa sequência, né? Percebe que o número 1 está de vermelho, né? E abaixo dele tem o 2 e abaixo do 2 o 4. O 1 novamente, né? Acima do 1 temos o 2 e acima do 2 temos o 4. Eu preciso que vocês memorizem essa informação, por quê? Porque é assim que a gente vai fazer as contas, né? Todas as fórmulas matemáticas, né, que a gente estuda na escola, na faculdade, digamos que esta é a fórmula para a gente poder resolver os problemas da música, né? Para poder fazer as contas que a gente precisa saber, né? Então, temos um valor para cima e um valor para baixo, sempre seguindo a proporcionalidade, né, como eu disse. Ou seja, temos uma figura representada pelo número 1, qualquer uma que eu vou escolher depois, né? Então, o que eu vou fazer? Para cima, eu irei multiplicar este valor. Lembra da proporção? Eu vou continuar seguindo essa proporção. Ou seja, eu tenho 1. Acima do 1, ou seja, antes do 1, né? Antes dele, eu tenho uma figura que valerá o dobro dele. E anterior a essa figura, eu tenho uma figura que valerá 4 vezes ele. Lembra da proporcionalidade? Aqui seguiu da mesma forma. Então, se antes do número 1 eu tenho o dobro e antes do dobro eu tenho 4 vezes, né, mais, como é que vai ficar à frente da figura que eu escolher, né? Eu vou dividir. Se eu tenho o número 1, a figura que eu escolhi, a próxima, né, figura que eu escolher, se eu dividir por 2, eu vou ter 2 figuras que equivalerá à primeira, né? E assim, se eu escolher a próxima figura, ela valerá 4, né, da número 1. Ou seja, se para anterior à figura eu multiplico, posterior à figura que eu escolher, eu divido, né? Mas é muito importante e fundamental que a gente entenda que isso será proporcional. O valor precisa ser preciso. Desculpe o trocadilho, mas é esta a melhor forma de definir essa questão. Temos a ordem das notas? Sim. Temos a proporção delas? Sim. Porém, quando eu escolho a figura que eu quero que valha um tempo, eu tenho que observar qual que é a figura que há depois dela e qual a figura que vem anterior à que eu escolhi, atribuindo os valores específicos a cada uma, né? Dessa informação, né, com os números das figuras e o que eu multiplico e o que eu divido, né? Vamos dar um exemplo agora. Como diria, né, o famoso ditado popular, vamos dar nomes aos bois, né? Vamos dar valores às figuras. Aqui está a fórmula matemática que eu consegui conceber para esse slide, né? Então, temos 1, 2, 4 para baixo, 1, 2, 4 para cima, né? Ou seja, para cima anterior e para baixo posterior à figura que eu escolher. Então, a figura que eu vou escolher como modelo agora será a minha semínima. Escolhi a minha semínima, beleza. Qual que é a próxima figura que vem depois dela, né? Se você olhar na página 16 ainda, né, a próxima figura vem uma colcheia, certo? Então, vamos ver. Isso é uma colcheia após uma semínima. Significa que eu vou precisar de 2 colcheias para equivaler ao valor, né,
de uma semínima. E assim, né, sucessivamente. Eu precisaria ter 4 semicolcheias para equivaler à minha semínima. Ou seja, fui nada mais, nada menos do que proporcionalmente à divisão. Então, se eu tenho a minha semínima, né, como figura de valor de um tempo, eu preciso encontrar agora uma que vale o dobro da minha semínima. Qual que é a figura que vale o dobro? A anterior à semínima, certo? Qual que é? A mínima. A mínima valerá o dobro dela, né, porque ela está anterior à semínima. Perceba que a ordem não foi alterada, a ordem continua a mesma. E qual a figura que vai valer 4 vezes a minha semínima? A minha semibreve. Ou seja, vamos recapitular. Lembra da ordem das notas? Né? 1, 2, 4, tarana, ela serve para uma conferência, para uma referência futura, quando a gente for ver compassos, né? Mais para frente. Agora, a figura que eu atribuí o valor de 1, ou seja, um tempo, vamos dar esse nome, né? É a minha semínima, que está destacada através do número 1. A figura que valerá a metade da minha semínima é a minha colcheia. Logicamente, se ela vale a metade, eu preciso de 2 colcheias para ocupar o tempo da minha semínima, né? E, consequentemente, eu preciso ter 4 semicolcheias, né, que equivalerá a um tempo de semínima. Perceba que foi 1, 2 colcheias, 4 semicolcheias, e assim foi sucessivamente para cima também. Se eu tenho uma semínima que vale 1, a figura que vem anterior a ela é a minha mínima. Se ela vem anterior, lembra que eu falei que tinha que multiplicar? Então, multiplicando por 2, ela valerá o dobro. Ou seja, e assim a mesma coisa com a semibreve. Ela vai valer o dobro da minha semínima. O dobro da minha mínima, certo? Ou seja, 4 vezes mais o valor da minha primeira figura. Para não ficar repetindo o mesmo exemplo, né, em cima do que já foi dito, vamos para o próximo. Novamente, essa tabelinha, né, essa fórmula, vamos colocar agora as informações. Se eu tiver, então, uma mínima que vale um tempo, como é que eu vou fazer essa outra subdivisão? Né? Qual que vai ser a próxima figura depois da mínima? Não é a semínima? Sim. Então, a semínima valerá metade da minha mínima. Ou seja, se ela vale metade, eu vou precisar de duas semínimas para ocupar o valor, né? Ou seja, o meu tempo da mínima. E assim, eu vou precisar ter 4 colcheias para ocupar esse mesmo tempo, certo? E para cima, então, qual que é a figura que vale o dobro da minha mínima? A minha figura é chamada semibreve. Ela valerá 2 vezes, ou seja, 2 tempos, no caso, se a gente transpor isso para a música mesmo, para a pauta, com o ritmo e tudo mais, com as divisões, né? Tá, e anterior a ela? Tem uma reticências. Por que eu coloquei uma reticências como observação? Pelo seguinte fato, que existia, sim, uma figura chamada breve. Eu gosto de brincar porque ela parece uma figurinha do Star Wars, uma nave do Star Wars. Ela é semelhante à semibreve, porém com 2 barrinhas, né, laterais, um do lado esquerdo e outro do lado direito, né? Essa figura já caiu em desuso. Provavelmente os alunos mais curiosos, né, vão encontrar isso em algum lugar, em alguma partitura antiga e tudo mais. Mas fica a dica para você ir além desse vídeo buscar mais informações, né? Então, próximo exemplo. Temos agora, né, a mesma fórmula e agora temos a colcheia. A colcheia como figura de valor de um tempo. Como será a subdivisão, então? Qual que é a figura que vale a metade da minha colcheia? A próxima figura. Qual é a próxima figura após a colcheia? Será a semicolcheia. Ela valerá metade. Logicamente, precisarei de 2 para ocupar o espaço de uma, né? 2 semicolcheias equivalem a uma colcheia. Matemática, proporção, né? E valendo, ou seja, eu vou precisar de 4 fusas, ou seja, tá vendo? 3 bandeirolas, 3 colchetes, para ocupar o tempo de uma colcheia, né? E se a gente fizer isso anterior, vai ser qual figura? A figura da semínima. Ela vale o dobro da minha colcheia. Precisando disso, né? Anterior à minha semínima,
eu vou ter a mínima, que valerá 4 vezes, né? 4 vezes a minha colcheia, né? Ou seja, uma regra de proporção. Agora, no último exemplo, eu quero deixar isso com vocês, né? Para que a curiosidade e o cérebro sejam atiçados, né? Se eu colocasse, então, uma semicolcheia como valor de um tempo, como ficariam as demais subdivisões? Isso aí você me responde pelo WhatsApp, pelo comentário no vídeo, não sei aonde, mas fica a cargo agora da sua fritação cerebral fazer essa atividade. Linhas e espaços suplementares. Lembrando que o número das figuras, né, você vai encontrar na página 16, vai encontrar uma subdivisão na página 17, bem interessante. Tem várias atividades que a gente vai conseguir desenvolver com base na própria apostila. Mas vamos lá para a página 27, que seria a quarta parte da apostila, né? Linhas e espaços suplementares. O que é um suplemento? Algo que venha, né? Como é que eu posso achar um termo aqui? Algo que venha complementar o que já existe, né? Como um suplemento alimentar. Você não toma só o suplemento, você tem uma alimentação mais um suplemento, né? Suplemento agrícola, né? Você tem a sua plantação, os seus equipamentos e precisa de algo a mais para aquela plantação. Na mesma questão nós temos a pauta, o pentagrama. De forma lógica, né, a gente consegue conceber que 4 espaços e 5 linhas jamais serão suficientes para abarcar toda a gama de alcance de um instrumento, por exemplo. É óbvio que ele vai extrapolar os limites do pentagrama, tanto para cima quanto para baixo. E para isso nós damos os nomes de linhas e espaços suplementares. Como eles aparecem, então, na forma superior do sistema, né, do nosso pentagrama, e da forma inferior à pauta, né, ou ao pentagrama, né? Então são linhas e espaços suplementares superiores e inferiores. Qual que fica a observação disso? Várias observações que a gente pode fazer, né? Então vamos supor que eu tenho uma clave de sol nesse pentagrama. A clave de sol vai apresentar notas e espaços suplementares extrapolando o limite do meu pentagrama. Porém, na clave de sol, se a nota for bastante grave, né, igual ter nessas linhas e espaços suplementares inferiores, eu vou acabar utilizando uma outra clave. Lembra que a gente usou a clave de dó, a clave de fá, a clave de sol? Ou seja, se ficar grave demais, nós acabaremos por utilizar uma outra clave. Por quê? Porque fica mais fácil a identificação das notas, das alturas. Então, quando eu tenho uma referência com uma clave de Fá, ela fica melhor para que eu possa assimilar que nota que é e entender. Senão ficaria um emaranhado de linhas para cima e linhas para baixo apenas utilizando uma clave, né? Não faz sentido, não é lógico. Por isso que a necessidade das notas e as linhas, perdão, e espaços superiores e inferiores, para a gente conseguir abarcar toda essa gama de informações que a gente queira escrever. Tem outros recursos também, apenas a título de curiosidade. Por exemplo, caso haja uma clave de sol, por exemplo, nesse sistema, se tiver um 8, né, alguns alunos vão acabar encontrando essa observação, né? Algumas claves de sol vêm com o número 8 escrito em cima dela, bem pequenininho, né? Quer dizer o quê? Que está escrito dentro da pauta, porém é para ser tocado uma oitava acima, ou então o número 8 abaixo, né, da clave de sol, justamente para ser executado o que está na pauta, uma oitava abaixo. Mas isso aí são curiosidades, digressões que eu adoro fazer durante as aulas, né? A gente vai ver mais aprofundadamente no decorrer dos exercícios. Mas o que eu quero que vocês aprendam desta aula é justamente isso, que existem linhas e espaços superiores e inferiores. E a forma de contar, de escrever, de identificar é a mesma, não muda. Não é só porque está numa linha superior ou inferior ou em algum espaço que a forma de identificar é diferente. Continuamos com a mesma ideia da clave, né, do ponto de referência, que vai ser a minha base para identificar que nota está em tal lugar. Ou seja, para identificar uma nota numa pauta, eu preciso, com toda a certeza desse mundo, de uma clave.
Sem clave não existe nota. Sem clave é impossível identificar que nota está na pauta. Não adianta você falar que está na linha do sol se não tem uma clave de sol me dizendo. Ou não adianta você falar que a nota é dó sem ter uma referência para que eu possa identificar que a partir da referência aquela nota seja a nota dó. Pode estar dentro do pentagrama, quanto nas linhas ou nos espaços superiores ou inferiores. Eu preciso da clave para fazer essa identificação, ok? Fica aqui a dica, né? Estude, né? Estude, faça contas. Se caso você não entendeu alguma coisa das explicações, volte o vídeo, assista novamente, mande mensagem, enfim, entre em contato que a gente vai poder te atender da forma mais razoável possível, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.